Por que estudar teologia? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Eu estou gravando esse vídeo aqui num lugar diferente hoje, daqui da minha cama, não sei se vocês conseguem ver. E já é quase 1 hora da manhã, a Carol tá lá na sala e eu tenho uma reunião amanhã às 7 da manhã com uma empresa em Singapura, tenho que acordar cedo. Mas não tô conseguindo dormir, então decidi gravar um videozinho rápido aqui no celular mesmo, vai ser meio tremido porque tá na minha mão. Vou falar um pouco assim sobre por que estudar teologia. Acho que esse é um tema legal e eu vou falar de uma perspectiva não de um estudo mais assim, como realmente terceiro grau, faculdade, coisas desse tipo, mas por que estudar teologia de uma forma um pouco mais assim acessível a qualquer pessoa que queira ler e se aprofundar tanto a própria Bíblia quanto materiais sobre a Bíblia e questões assim sobre história da igreja, línguas bíblicas, teologia sistemática, doutrinas, teologia aplicada. Por que estudar essas coisas? Bom, uma das razões assim pelas quais a gente estuda, né, é para desenvolver, alimentar, fortalecer e abençoar assim as nossas faculdades intelectuais, que são assim algumas das coisas que realmente nos tornam humanos, né? Algumas das características mais essencialmente distintivas assim do ser humano tem que ver com essa capacidade de calcular, raciocinar, pensar, imaginar, sonhar, não no sentido assim de dormir, né? Mas no sentido realmente de viajar na mente, nas concepções, nas questões de uma forma meio que geral, e a gente tem que de alguma forma exercitar isso. Então, o estudo, né, ele tem um pouco assim a função de nos permitir exercitar as nossas características inatas em termos intelectuais. E os estudos de uma forma geral, né? Todavia, os estudos de teologia, especialmente falando assim no contexto cristão de teologia bíblica e tudo mais, é um tipo de estudo assim que nos coloca em contato com questões assim muito legais, muito interessantes e que, independentemente da discussão se essas coisas são verdade ou não, tipo se Deus existe, se a Bíblia é inspirada por Deus, se Adão e Eva existiram, se Jesus existiu, se realmente ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e se o diabo e os demônios realmente existem, essas discussões todas, independentemente disso, o estudo da Bíblia, ele tem o potencial de fazer bem aquele que estuda, em função de nos colocar em contato assim com questões bem legais e bem profundas e bem complexas, né, sobre os contextos em que os textos bíblicos foram escritos, as línguas originais em que os textos foram escritos, como que se transmite e se traduz esses textos ao longo da história, como que se interpreta esses textos na história, como que são assim as discussões sobre boas ou más aplicações desses textos bíblicos, tanto ao longo da história, desde que eles foram escritos até hoje, quanto realmente hoje? Quais são as funções sociais, políticas e tudo mais assim que os textos têm? Quais são as implicações que os textos têm, por exemplo, assim, para a sexualidade, ou para a economia, ou para a forma como as pessoas lidam com os seus pais, ou com os idosos, ou com as crianças, ou com as mulheres, ou com os homossexuais, ou sei lá com quem, entendeu? Tipo, independentemente da gente crer na Bíblia ou não, e claro, aqui a gente fala de uma perspectiva crente, mas mesmo para o não crente, o estudo da Bíblia é super interessante, entendeu? Mesmo que seja para discordar, para ridicularizar, para zombar, porque também tem um pouco isso, né? Tem muito ateu que estuda a Bíblia para fazer essas coisas, né? Ai, desculpa, irmãos. Então, tipo, é muito legal, assim, e interessante poder estudar a Bíblia e estudar a teologia. Quando a gente ganha um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de contato com essas questões todas que eu acabei de mencionar, a história, o contexto, a língua, a própria formulação assim dos conceitos doutrinários, é um negócio muito interessante. E que a maioria das pessoas assim não para muito para estudar, para escrutinar
esses princípios e essas coisas assim da hermenêutica, da teologia sistemática, da exegese, sei lá mais o quê. Mas quando a gente faz isso, a gente começa a ganhar uma leitura mais madura das coisas. Por exemplo, na nossa leitura da teologia, a gente pode se deparar com um monte de coisa para nos preparar para estudar, desde direito até medicina, passando por línguas, passando por comunicação, passando por contar histórias, narrativas, poesia, e um monte de coisa assim muito interessante, né? Eu acho que uma das poucas áreas assim que realmente assim você precisaria complementar a sua educação fora de uma questão assim desses estudos teológicos para nos darem uma base ampla dessas coisas, tem que ver com as questões assim mais matemáticas e científicas de uma forma como elas se expressam assim na modernidade. De fato, o estudo da Bíblia não substitui o estudo das ciências, especialmente da matemática, e de várias áreas, assim, da própria biologia, da química, da física, e aí a gente pode extrapolar um pouco aí para cosmologia, para essa coisa do estudo mesmo do universo, etc e tal, na astronomia, a palavra que eu estava perdendo e encontrei aqui. Então, realmente, de fato, dessa perspectiva moderna, do século XXI, você querer estudar essas coisas, basicamente a Bíblia não vai te ajudar, apesar de que vários desses conceitos vão estar implícitos assim nas discussões bíblicas em relação a um monte de coisa. A Bíblia tem conta, a Bíblia descreve fenômenos físicos, a Bíblia fala das estrelas, do universo, lá o quê, mas naturalmente de uma perspectiva bem resumida, bem não científica, vamos dizer assim. Então, para todas as demais coisas que não sejam as estritamente científicas, das quais a gente as conhece no século XXI, e desde aí, talvez 1 ou 2 séculos para trás, desde o Iluminismo, alguma coisa do tipo assim, e claro, são questões que também vêm de tempos mais antigos, né? Você pode pensar em filosofia, em medicina, em matemática, em geometria, um monte de coisa, em arquitetura e tal, vindo bem mais de trás e etc. Mas, em geral, as ciências se desenvolveram de forma um pouco mais pesada nesses últimos 200 ou 300 anos aí, que contextualiza toda a nossa tecnologia moderna, e inclusive independentemente da discussão se já houve uma tecnologia supermoderna em tempos passados, assim, da existência humana, que aí a gente entra em âmbitos assim de discussões um pouco complicadas, né? O pessoal fala, por exemplo, assim que 10 mil anos atrás tinha as pirâmides lá no Egito, tinha as pirâmides aqui na América Central, na América do Sul, e que eles tinham naves ou algum sistema de comunicação para meio que se interligar ao mundo todo. Mas aí começa a ter umas fantasias também no meio dessas coisas, uns mitos, né, umas coisas meio espiritualistas. Aí se fala de Eldorado, se fala de Atlântida, se fala de épocas e civilizações fantásticas e blá blá blá. E, naturalmente, a maioria de nós no pensamento atual relega essas questões assim como mito, né? Ainda que também é verdade que também se faça isso muito com a Bíblia, né? E se considera a Bíblia bastante mitológica nos aspectos especialmente dos milagres, né? E também das narrativas primordiais aí da criação, do Gênesis, do dilúvio e da ressurreição também é uma coisa bem questionada assim, no paradigma do pensamento moderno. Mesmo assim, estudar teologia vale muito a pena, abre muito a mente, faz muito bem. E de uma perspectiva crente, talvez ainda mais, ainda que também às vezes menos, né? Porque às vezes a perspectiva crente das coisas, às vezes em nome de alguns medos de pecar contra Deus, acaba tentando criar um controle do pensamento, do comportamento, da própria hermenêutica e da leitura da Bíblia, que às vezes amarra a Bíblia num moldezinho de uma tradição religiosa, e nem sempre isso é muito positivo não, tá? Então o estudo da teologia, ele tem os aspectos positivos, né, mas ele também tem os aspectos negativos da heresia, de distorcer um ensinamento inspirado por Deus para dar vazão a coisas erradas, assim, nos contextos das igrejas e das tradições, e um monte de bobagem, um monte de heresia, um monte de coisa diabólica que existe no mundo da teologia também. Então também é bom ficar o alerta, né? Mas a gente estuda a teologia para ter um pouco dessa amplitude de pensamento, de estudo, e para poder realmente também chegar um pouco mais perto de Deus, sempre conscientes dos perigos
estão inclusos nessa jornada, e por isso estudar teologia é uma aventura muito legal que eu recomendo a todos. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.